CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! O CBN Universidade está no ar, aqui na Rádio CBN Campina Grande. O programa feito para você pelos estudantes e profissionais da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A partir de agora, você fica bem informado com o que é notícia dentro da Universidade Estadual da Paraíba e nós trazemos fatos e notícias do nosso cotidiano para você. O programa de hoje vai ser voltado para o mundo das crianças, mas não aquele universo infantil dos contos de fadas, e sim a triste realidade constatada pelos altos índices de violência contra crianças e adolescentes. Mas também traremos informações para que a população possa perceber quando a criança sofre algum tipo de violência. Quando a gente fala de violência contra a criança, o risco maior ele está na família. E aí é preciso observar os diversos fatores, né? Fatores emocionais, né? Fatores sociais. E tem serviço e tratamento oferecido pela UEPB. Ainda vamos falar sobre processo de separação dos pais, pensão alimentícia e guarda compartilhada. Quer dizer, a nossa última posição legislativa, que é de 2014, ela determina que se o casal não entrar em acordo, o juiz vai obrigar a um regime de guarda compartilhada. No programa de hoje, ainda tem dicas bem saudáveis de alimentação e atividades físicas para crianças. Então, não é igual no esporte que o não talentoso ou menos habilidoso fica de fora. Então, ela disputa com ela mesma. Então, ela tem condições de superar os seus próprios limites, não disputando com outras crianças. Fica ligado com a gente que se você quer que seu filho participe de alguma atividade cultural, eu conto uma dica bem legal e de graça para você. A partir de agora, o CBN Universidade está no ar. Apresentação: Carol Santos. A gente começa o programa de hoje falando sobre o alto índice de violência contra crianças e adolescentes. A preocupação é no Brasil inteiro e aqui em Campina Grande, apenas no primeiro trimestre deste ano, a Delegacia Especializada desses crimes registrou 133 casos. E isso são pessoas que procuraram a Delegacia de Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes de Campina Grande, sem contar naqueles casos em que os responsáveis não oficializam nenhum tipo de denúncia. Esse dado foi passado para a nossa produção pela delegada Alba Tânia, uma das que responde pela Delegacia Especializada. De acordo com a central do Disque Denúncia, através do 123 é registrado ligação com casos de abuso ou exploração sexual infantil a cada 34 horas na Paraíba. O serviço é gratuito e atendeu entre janeiro e dezembro do ano passado 259 casos desse tipo, sendo 180 delas de abuso. Atualmente estamos sendo surpreendidos com cada vez mais casos públicos de violência familiar, mas isso não quer dizer que se tenha havido um aumento da violência, apenas reconhece-se que está sendo mais divulgado e muito pouco se tem feito para atenuar esses casos. As crianças expostas a esse tipo de situação podem ser vítimas diretas quando sofrem algum tipo de abuso, agressão ou maus-tratos e indiretas quando ouvem ou convivem com situações de violência dentro da própria casa. Elas são mais vulneráveis do que os adultos e certamente serão afetadas psicologicamente. O mais chocante disso é saber que os principais causadores desses danos são os próprios pais, aqueles que deveriam, na verdade, proteger essas crianças. E associado a isso está a cultura do silêncio, uma forma de opressão que leva a vítima a se sentir culpada e não querer denunciar o abuso. Quando a violência é física, os sinais são aparentes no corpo e geralmente são identificados pelo profissional de saúde que atende a ocorrência e aciona a polícia. Mas é preciso dar uma atenção especial às sequelas psicológicas e emocionais. Ficar atentos aos sinais que são dados, como a indisciplina, agressividade, falta de confiança nos adultos e até a dificuldade de aprendizagem na escola. As feridas físicas e emocionais devem ser igualmente tratadas o quanto antes por profissionais, para que o curso da vida dessas vítimas seja retomado e os prejuízos causados sejam os mínimos possíveis. Precisamos convencer a sociedade de que qualquer tipo de violência contra a criança é crime e, além dos profissionais de saúde que trabalham com esses casos,
Qualquer cidadão tem a obrigação moral de denunciar os responsáveis por maus-tratos infantis, sejam eles físicos ou psicológicos. O que está em jogo é a vida e o futuro de uma criança e, consequentemente, de uma nação. Quanto antes essa violência acabar, mais oportunidades as crianças terão de viver uma vida digna e feliz. Rafaela Souto, para o CBN Universidade. Obrigada, Rafaela. E a nossa produção foi conversar com a psicóloga Carla Brandão, que faz parte do Departamento de Psicologia da UEPB, para saber quais são os sintomas que podemos observar em uma criança para verificar se ela sofre de algum tipo de violência. Vamos ouvir. Normalmente, o primeiro sintoma é alguma mudança no comportamento, né? Esses sintomas são bem variáveis, é importante que quem conhece a criança observe alguma alteração, que pode ser desde um comportamento que se torna mais agressivo, arredio, a criança que começa a evitar o contato com outras pessoas, inclusive com aquelas que são mais próximas e que antes ela tinha uma boa relação, como também pode ser um comportamento de isolamento, um comportamento mais esquivo, de retraimento, sono excessivo ou insônia, perda de apetite. Esses são os sintomas mais comuns, né? O que é importante quem convive, né, com essa criança, observar a mudança. Nem toda criança que é mais quietinha é porque sofre alguma violência, mas se há uma mudança muito brusca, dela se tornar diferente daquilo que ela normalmente vinha apresentando, então é importante observar e investigar o que é que mudou na rotina dessa criança. E essa criança ou adolescente precisa de todo um cuidado, um acompanhamento especializado, porque a violência física geralmente não é um problema isolado, é o que afirma a psicóloga Carla Brandão. É preciso cuidar da saúde dela. Uma criança que sofre violência, normalmente ela sofre outros tipos de maus tratos, né? A negligência, a falta de cuidado. Então, uma criança que não é cuidada por sua família, ela muitas vezes também não sabe se cuidar. Então, é preciso que haja um trabalho educativo, no sentido desse aprendizado, dessa iniciação ao cuidado consigo próprio, ao proteger-se. É uma criança que precisa ser encaminhada para os tratamentos de saúde que talvez tivessem sido negligenciados, ou até questões adquiridas em virtude da própria violência, e é uma criança que também vai precisar do trabalho psicológico, né? Podemos estabelecer um tempo, né, para que isso seja feito, mas deve ser feito o tempo necessário para que ela se sinta fortalecida a continuar com a própria vida e a sanar, né, essas feridas que vão existir sempre, mas que ela consiga lidar com isso sem que isso seja um problema para a vida futura. Normalmente, a criança que sofre violência, qualquer tipo de violência física, sexual, exploração por trabalho infantil, ela normalmente também sofre a violência psicológica. Comumente, é o primeiro tipo de violência que acontece, só que ela é mais sutil, raramente se faz uma denúncia só pela violência psicológica, porque muitas vezes se considera como necessário, educativo, né, de acordo com alguns hábitos, né, de algumas famílias. Não, eu xingo porque ele não cumpre, né, ele não cumpriu com a tarefa, ou ele é mal comportado. Então é aquela criança que sofre xingamentos, né, e ela começa a ter uma perda da autoestima, uma criança que começa a se sentir inferiorizada, e esse tipo de violência ele é tão prejudicial quanto a violência física. A diferença é que a violência física ela deixa marcas físicas e, por ser uma agressão mais explícita, é mais comum que ocorra a denúncia. No caso da violência psicológica, quando ocorre uma denúncia, ela vem acompanhada de uma violência física. A psicóloga relatou ainda que, na maioria dos casos, o agressor é sempre alguma pessoa próxima da criança ou do adolescente. E ela conta pra gente o que é preciso fazer nesses casos. Sem dúvida, né? A gente sabe que quando a gente fala de violência contra a criança, o risco maior ele está na família. E aí é preciso observar os diversos fatores, né? Fatores emocionais, né? Fatores sociais, culturais, questões de saúde, inclusive de saúde mental, uso abusivo de álcool, de drogas. Então, esse familiar está violentando essa criança, ele precisa minimamente de uma orientação, de um acompanhamento e em algumas situações de tratamento também.
O objetivo, quando ocorre essa situação, é que essa família seja tratada para que essa criança não precise sair da família. Ou se ela sai, que saia temporariamente e depois esse laço seja restabelecido, né? Então essa família ela precisa ser cuidada para que ela também se restabeleça. Você ouviu aí, né? A família inteira precisa de tratamento nesses casos. E uma opção para você é a Clínica Escola de Psicologia da UEPB, que inclusive já falamos aqui no CBN Universidade. O espaço oferece diversos atendimentos psicológicos de graça para a população. Ela funciona no primeiro andar do prédio de Psicologia do Campus 1, em Bodocongó. Os atendimentos são realizados por alunos com a supervisão dos professores, com hora marcada para aqueles que buscam o serviço espontâneo ou são encaminhados por outros profissionais. Para mais informações sobre os atendimentos na Clínica de Psicologia da UEPB, você pode ligar para o número 3315-3477. Anotou aí? Vou repetir, 3315-3477. Lá funciona de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E a gente encerra esse primeiro bloco do CBN Universidade, mas fica com a gente, que voltamos rapidinho para falar sobre direito da família. Ainda no programa de hoje teremos também dicas de alimentação no quadro Saúde A. É um instante só. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje, para você que está sintonizado na 103.5. Nós continuaremos falando do universo infantil e agora nosso assunto é a guarda compartilhada, que para entender melhor como funciona o processo aqui no Brasil, a nossa produção entrevistou o advogado Dimitri Soares, especialista em direito de família. A nossa última posição legislativa, que é de 2014, ela determina que se o casal não entrar em acordo, o juiz vai obrigar a um regime de guarda compartilhada. Ou seja, o juiz tenta primeiro convencer os pais para que eles cheguem a um acordo, explicando o que é a guarda compartilhada, como é que ela funciona, qual é o período de convivência, por que ela é importante, que o maior beneficiário é sempre o filho. E se eles não se dispuserem de maneira bem espontânea a realizar a guarda compartilhada, o juiz ele tem a liberdade de determinar e fixar essa guarda, mesmo que não haja acordo entre os pais. Esse é um dos pontos controversos da norma, porque eu particularmente tenho uma opinião contrária e defendo isso nas minhas aulas, defendo isso nos meus processos como advogado, porque me parece que a lógica seria, sempre que houver acordo, vai dar certo ter um regime de guarda compartilhada, e não, quando não houver acordo, o juiz vai impor a guarda compartilhada. E eu explico por quê. Na maior parte das vezes, quando o casamento termina, ou a união estável, quando a relação termina de maneira ruidosa, com ruptura, ela termina de uma maneira não amigável, que arrancou entre as partes. É muito difícil, principalmente no início, querer que esses dois ex-cônjuges ou companheiros convivam todos os dias. Conversem, se falem, se vejam diariamente. E a guarda compartilhada exige isso. Então esse me parece que é um elemento dificultador. Muitas vezes no fórum a gente se depara com casais que não conseguem sequer conversar entre si. E a nossa repórter, Emanuele de Carvalho, separou alguns dados para a gente sobre a pensão alimentícia. Ela também foi para as ruas de Campina Grande e encontrou muitas pessoas com dúvidas sobre o assunto. Não é mesmo, Emanuele? Isso mesmo, Carol. Não é difícil encontrar casais em processo de divórcio ou com guarda compartilhada dos filhos. Caso não seja alguém tão próximo, todo mundo conhece alguma pessoa, um vizinho, o primo de um parente. De acordo com o balanço mais recente divulgado pelo IBGE, cerca de 344 mil divórcios foram registrados em 2016 no Brasil, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. A pesquisa ainda mostra que a maior parte dos divórcios, cerca de 47%, acontece entre famílias com filhos menores de idade. E isso é o que gera o aumento do número de processos de pensão alimentícia, como mostra o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em que mais de 146 mil novos processos relativos à pensão surgiram em 2016 no país. Na Paraíba, não é diferente. No período de janeiro de 2016 até março de 2017, foram registradas mais de 17 mil ações de alimentos na Defensoria Pública do Estado. Apesar de ser uma das ações mais recorrentes no país, algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre as garantias desse tipo de auxílio. Por isso, fomos às ruas para saber quais as principais incertezas a respeito desse assunto.
E quem responde às perguntas da população é o advogado Dimitri Soares, especialista em direito de família. Sou Marinalva, minha profissão é agricultora. Eu tenho uma dúvida sobre pensão alimentícia a respeito de quando a gente coloca na justiça, se você faz, digamos que faz 1 ano que está atrasado, eles só querem que os pais paguem de 3 meses para cá. Por que não paga desde que foi registrada a criança? Se a pessoa deve pensão alimentícia e essa pensão ela é cobrada no mês de abril de 2018, a partir de abril de 2018, o tempo que o processo ficar pendente, é possível pedir a prisão, mesmo que isso dure, por exemplo, 1 ano, porque a pensão vai estar dentro dessa mesma demanda. E o que autoriza essa prisão são as 3 últimas prestações. Então, se a pessoa recebe mensalmente, seria fevereiro, março, abril. Chegou em abril, atrasou tudo, aí haveria a possibilidade de se pedir a pensão. Depois que passa esse período de 3 meses, que a pensão ela deixa de ser recente e passa a ser uma pensão, entre aspas, antiga, não quer dizer que a pessoa não vai pagar. A pessoa vai pagar, mas ela não vai mais pagar através da prisão. Ela vai pagar através de um outro rito que se chama rito de penhora. Meu nome é Priscila, sou estudante de comunicação e minha dúvida é como é feito o cálculo da pensão. O cálculo da pensão alimentícia ele tem na lei 2 requisitos e um outro requisito formando o terceiro que não está na lei, mas ele está na aplicação dos tribunais e na interpretação da doutrina. Quais são esses requisitos? O primeiro deles é a possibilidade econômica de quem paga. Ou seja, quem está pagando ganha quanto? Qual é a sua renda por mês? Ele trabalha com o quê? Se ele é profissional de renda fixa, qual é o seu contra-cheque? Quanto ele recebe lá no final do mês? Se ele é um profissional liberal, qual é a sua média de ganhos a cada mês? Qual é o seu padrão de vida? Esse é o primeiro elemento. Quanto pode pagar quem vai pagar, que é o alimentante. O segundo critério é quanto precisa quem recebe. A gente trata tecnicamente da necessidade do alimentando, ou seja, quais são os gastos que são necessários para o seu sustento. Se é uma criança, escola, se tem plano de saúde ou não, quanto da feira da família, despesas com farmácia, despesas médicas e assim por diante. Além desses 2 critérios, a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem vai receber, criou-se mais recentemente, nos últimos anos, um terceiro elemento que é a razoabilidade, para evitar que a pensão alimentícia se transforme num desestímulo ao trabalho. Porque para as pessoas que têm uma alta possibilidade econômica, por exemplo, as pessoas muito, muito ricas, a margem de possibilidade de pagamento é altíssima. Então a gente poderia pegar, como tem alguns exemplos, de pessoas jovens na idade da universidade que recebem R$10 mil de pensão do pai. Essa pensão, que é justa no que diz respeito à possibilidade de quem paga, e ele até justificaria no seu padrão de vida na necessidade de quem recebe, não é razoável, porque esse jovem vai pensar 2 ou 3 vezes antes de trabalhar. É mais interessante para ele ficar em casa recebendo uma pensão alimentícia do que ir para o mercado de trabalho. Meu nome é Rivaldo, estudo letras em inglês e minha dúvida é, se a parte for presa, o que acontece depois? É preciso explicar de qualquer coisa que a prisão ela é uma medida utilizada pela justiça para forçar o pagamento e não para punir o camarada, a pessoa eventualmente que deixou de pagar. Ou seja, o alimentante que não paga, ele está sendo preso para que seja obrigada a satisfação da pensão. E muitas pessoas confundem essa pena de prisão com aquela outra pena de prisão do regime do sistema criminal, do direito penal, porque aquela outra pena é uma pena que ela é punitiva, ela tem um caráter ressocializatório, o cara está ali para ser devolvido à sociedade. E não é nada disso que acontece com a pensão, a prisão de alimentos. Ele está sendo preso para ver se dessa maneira ele é forçado a pagar a pensão. Isso é uma primeira coisa que precisa se esclarecer. A segunda coisa que precisa ser esclarecida é que há um prazo máximo para que ele fique preso. Esse prazo máximo atualmente é de até 3 meses. Então ele ficará preso por até 3 meses para que preso ele facilite e possibilite o pagamento dessa pensão. Emanuele Carvalho para o CBN Universidade. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. A vinheta rolou e você já sabe que é hora do comentário de Luciano Nascimento, que hoje traz reflexões sobre 2 pontos consequentes de uma separação: a guarda compartilhada e a alienação parental.
Então, quais as obrigações que os pais têm para com os seus filhos, para com a sua prole, quando diante de um momento de ruptura, que é o processo de separação judicial ou mesmo o processo de divórcio, em que caminhos agora serão construídos diferentemente? O primeiro deles, sem dúvida alguma, é uma questão histórica e cultural e que me parece que os homens ainda não conseguiram interpretar como deve fazê-lo, que é a questão dos alimentos, né? Os alimentos prestados a partir da separação e do divórcio, no caso de um homem que tem que pagar alimentos, esses alimentos não são direcionados à sua ex-cônjuge, ou seja, à sua ex-esposa, sua ex-companheira. Não. Os alimentos são direcionados a construir a existência e todo o desenvolvimento do fruto daquela relação que não mais existe, né? Ou seja, os filhos. Então, o que justifica, o que fundamenta, o que legitima a ideia do direito de família, quando da separação e do divórcio, o primeiro direito que tem que aparecer e para garantir, portanto, a existência é o direito de alimentos prestado por uma das partes, não à outra parte, mas ao fruto daquela relação. Portanto, nós devemos compreender que esta é uma necessidade irrenunciável. No caso, quando se inverte a questão, porque nós estamos falando a partir de 1988 com a Constituição de uma igualdade de direitos, quando é a mulher que, portanto, tem que prestar alimentos à outra parte que não é ao seu ex-cônjuge, mas sim ao filho, teve naquela relação, mas esses casos são bem menores do que na primeira perspectiva, devemos, portanto, interpretar que essa prestação e essa construção de direito é para com alguém que não pode ainda cuidar de si próprio, para com alguém que ainda não tem a capacidade de desenvolver a sua vida pelas suas próprias forças ou pelas suas próprias capacidades, porque elas ainda não foram totalmente desenvolvidas. Essa é uma questão complexa. Outra que se apresenta complexa no direito de família é a ideia da guarda. E aí nós temos uma série de modelos de guarda, mas aqui, por causa do nosso tempo, Carol, e também direcionado aos ouvintes da CBN, falaremos sobre duas delas, por exemplo, a ideia da guarda compartilhada e, dentro da ideia da guarda, uma problemática que emerge nesse modelo de sociedade que os juristas, enfim, aqueles pensadores do direito têm chamado de alienação parental, que é um problema seríssimo. Na guarda compartilhada, eu diria que é um passo em direção, uma evolução no processo civilizatório entre as duas partes, né? Ou seja, saber que a relação chegou ao fim, mas que a relação a dois chegou ao fim, mas uma relação que teve um fruto jamais chegará ao fim. Ou seja, em que aquele fruto vai conviver com as duas partes, ora diretamente com uma, ora diretamente com a outra, durante dias da semana, dias do mês e do ano. Enfim, então uma harmonia mesmo em separação, uma harmonia mesmo em divórcio, numa guarda compartilhada, demonstra que ambas as partes chegarão a um estágio civilizacional que é aquele que todos nós gostaríamos que a humanidade chegasse do ponto de vista da cognitividade e da sua capacidade de construir ideias para com o outro. Só que nem sempre acontece assim. E dentro dessa ideia aparece um problema seríssimo que tem sido pauta não só do direito civil e do direito de família, mas também da jurisprudência, daquilo que nós chamamos de as decisões dos tribunais, que é a questão da alienação parental, ou seja, quando não há aquela evolução cognitiva, quando não há aquela evolução do mundo das ideias, em que, portanto, as partes têm uma guarda que não é compartilhada, né, e que o fruto daquela relação, o filho, a filha, fica dias com uma das partes, dias com a outra das partes. E as partes ficam construindo imagens negativas em relação à outra, uma em relação à outra. E o fruto daquela relação, o filho ou a filha, vai crescendo, vai se desenvolvendo com informações negativas de ambos os lados. E isso me parece realmente a negação da ideia de se construir uma civilidade. Portanto, esse é um problema sério que, em poucas palavras, não podem ser traduzidos aqui pela CBN a todos os nossos ouvintes. Mas é um assunto de extrema seriedade nas relações sociais. Obrigada, professor Luciano. E nós vamos para mais uma pausa no CBN Universidade e daqui a pouco vamos falar sobre alimentação para crianças. Agora tem Repórter CBN. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Apresentação: Carol Santos. Voltamos com o CBN Universidade aqui na CBN Campina Grande, na sua manhã de sábado. No programa de hoje nós estamos falando sobre o universo infantil e o nosso assunto agora é alimentação na infância. O que as crianças comem é a preocupação de muitos pais e levanta discussões entre nutricionistas. Aqui na Paraíba, a lei de número 10.431 proíbe a venda de refrigerantes nas cantinas e lanchonetes de escolas públicas e privadas da Paraíba, seja ela de ensino infantil, fundamental ou médio.
justamente para evitar o consumo de refrigerante por parte das crianças e adolescentes. E você já parou para pensar que esse é o tipo de alimento que não alimenta em nada? Pois é justamente sobre esse vilão a coluna Saúde A de hoje. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, gente, tudo bem? O assunto da coluna de hoje poderia ser gostoso e refrescante se não fosse tão, mas tão prejudicial à saúde. Vamos falar sobre o consumo de refrigerantes. Muita gente acha que o único problema do refrigerante está na grande quantidade de açúcar. Uma única latinha, para você ter uma ideia, de qualquer marca, tem mais de 140% da quantidade de açúcar máxima diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde para o consumo humano. Só essa bomba de açúcar, claro, já é um problemão. Pode causar obesidade, inclusive em crianças, o que infelizmente está cada vez mais comum. Pode causar também diabetes, síndrome metabólica, hipertensão, inclusive pela grande quantidade de sódio que também tem nos refrigerantes. A solução seria consumir as versões Diet, Light ou Zero, certo? Você deve estar pensando assim. Errado, gente. Errado. Além de ter uma quantidade ainda maior de sódio, a maioria dos adoçantes utilizados também pode trazer sérios prejuízos à saúde. É isso mesmo, olha só. Alguns estudos apontam que são substâncias cancerígenas. Outros estudos dizem que aumentam a vontade de comer doce. Ou seja, você não tomou o refrigerante com açúcar, mas ao longo do dia vai acabar comendo um outro doce ou outros doces porque essa vontade fica aumentada. Tem estudos ainda que associam o consumo de determinados adoçantes à enxaqueca, ao mal de Alzheimer, à depressão, comportamento agressivo e outros problemas neurológicos e psicológicos. Já pensou nisso? E infelizmente não para por aí. De acordo com o Dr. Laí Ribeiro, cardiologista e nutrólogo, autor de mais de 30 livros, são necessários 32 copos de água para conter o prejuízo de um único copo de refrigerante. Segundo ele, é uma bebida altamente ácida e inflamatória, podendo desencadear uma série de doenças, inclusive o câncer. Além disso, os refrigerantes contêm ainda inúmeros conservantes, aditivos químicos e outras substâncias nada saudáveis. É só fazer uma pesquisa rápida, tá, na internet, para descobrir que existe uma infinidade de estudos, de artigos científicos sobre os prejuízos à saúde causados pelos refrigerantes. Eu não estou inventando nada aqui, é fácil de achar. Relaciona o consumo da bebida a problemas como doenças cardiovasculares, ou seja, doenças do coração, asma, osteoporose, cárie dentária, gastrite, insônia, envelhecimento precoce, pedras nos rins, doenças do fígado e até mesmo infertilidade e depressão, fora as doenças que eu já citei aqui. E tem mais, além de não ter nenhum nutriente benéfico para o nosso corpo, o refrigerante ainda retira nutrientes do nosso organismo. É isso mesmo, parte do que você comeu de saudável, ou seja, aquela salada que você comeu, vai simplesmente embora pela urina, como o cálcio, magnésio, o zinco, que com certeza farão falta para o seu corpo. Se para os adultos já é altamente prejudicial, imagina o quanto isso não atrapalha no desenvolvimento das crianças. Pense nisso antes de dar um copo de refrigerante ao seu filho. Então, substitua de uma vez por todas o refrigerante por água, água de coco ou suco natural. Segundo o Dr. Laí Ribeiro, é um dos melhores negócios que você pode fazer na sua vida para a sua saúde. Fica a dica então, hein? Uma ótima semana para todo mundo. Até o próximo programa e um grande abraço. Nem tudo que é gostoso é saudável e pela nossa saúde vale a pena fazer um esforço e resistir ao refrigerante, começando a optar pelo suco natural, por exemplo. E além destas doenças apresentadas pela Lucielen Lima, outro perigo do refrigerante é para a saúde bucal. Quem explica é a dentista Hilva Lucas.
da Clínica de Odontologia da UEPB. Professora, por que o refrigerante faz mal para os dentes? Pelo potencial cariogênico, né, que existe nesse tipo de bebida, que ele não só tem esse risco por conta da quantidade de açúcar, como também pela quantidade de ácidos que são inseridos lá na sua composição. Então, estes produtos, eles podem promover erosão dentária, pode promover cárie dentária, desde que seu consumo seja constante, né, excessivo, e que não haja uma correta higienização bucal logo em seguida. Em termos de prevenção e da prevenção das doenças bucais mais frequentes, que são principalmente a cárie e a doença periodontal, nós temos primeiro que primar pela escolha dos alimentos mais saudáveis, né? Porque assim, a partir daí, esses alimentos mais naturais, alimentos mais crus, evitar alimentos industrializados que são adicionados de várias substâncias que são prejudiciais à saúde de um modo geral, e os alimentos que contenham uma maior quantidade de carboidrato, principalmente o açúcar, que é o vilão número 1 para as doenças bucais, mais notadamente a cárie dentária. A partir do momento que os pais ou a própria criança ela tome conhecimento dos riscos potenciais que certos alimentos têm em desenvolver essas doenças, principalmente pela falta constante da higienização, né, imediata, deve-se ter esse cuidado na escolha dos alimentos. Então, se a criança eventualmente ingere um alimento que tem um potencial mais alto de açúcar, desses carboidratos fermentáveis, o ideal é que se faça uma higiene bucal imediatamente após a ingestão, porque os ácidos que são formados no ambiente bucal a partir da ingestão desses alimentos, a formação é bastante rápida. Eles têm essa capacidade de promover uma desmineralização do esmalte. Então, eles roubam íons de cálcio, de fósforo da superfície dentária, tornando essa superfície mais susceptível à doença cárie. E esses cuidados com a saúde bucal das crianças começam bem antes dela começar a ingerir alimentos, ainda mesmo durante a gravidez. Os hábitos alimentares da mãe podem influenciar no processo. Vamos ouvir o que alerta a doutora Riva Lucas sobre o assunto. Primeiro, tem que aprender desde cedo. Acho que as mães têm que ver desde a gestação os cuidados que elas podem ter com seus bebês. A baixa ingestão de sacarose no período de gestação já é um ponto muito importante que as gestantes podem administrar, porque a criança pode sim nascer sacarose dependente. Quando ela tem a mãe tem uma alta ingestão de açúcar, essa criança já nasce com essa afinidade do açúcar. Depois que o bebê nasce, tem que fazer higienização das gengivas como uma rotina, porque na hora que começam a aparecer os primeiros dentinhos, que a norma é a partir dos 8 meses, mas tem crianças com 4, 5 meses que já vai nascendo os primeiros dentinhos, a mãe já tem o hábito de fazer essa higienização com a fraldinha molhada, para tirar o resto de leite que fica na boca após a regurgitação, que a gente chama de coalho, que ali já não é mais o leite. É um leite que entrou em contato com o suco gástrico, que já se acidificou e volta para a boca na forma da gorfada, né, daquele arroto que a criança dá. Então, se ela já tem os dentes, isso aí vai potencialmente oferecer risco à dentição decídua dessa criança. São os primeiros dentinhos de leite que vão surgindo na boca. Então, a mãe precisa fazer essa higienização com bastante cuidado, enquanto ele é bebê, enquanto ele não tem habilidade de ter o domínio de uma escova. Na verdade, os pais deveriam fazer ou supervisionar essa escovação até os 9 anos de idade, que é quando a criança estabelece mais uma autonomia para cuidar dos seus dentes. Até então, essa responsabilidade é dos pais. Pois é. A responsabilidade de cobrar, orientar e fiscalizar é dos pais, até que os filhos pequenos peguem o hábito de cuidar também da saúde bucal. É hora do esporte. É hora de esporte, e como aqui no CBN Universidade a gente sempre traz dicas legais para você ouvinte, então você que é pai ou mãe, se liga nessa. É que o Departamento de Educação Física da UEPB tem um projeto de extensão que garante aulas de musculação para crianças e adolescentes.
Podem participar crianças a partir dos 5 anos de idade e, de acordo com o professor que coordena as atividades, as crianças não pegam em peso como a musculação de um adulto, mas elas trabalham através de exercícios e brincadeiras. Vamos ouvir o que disse o educador físico Andrei Lopes sobre os exercícios físicos para as crianças. Principais benefícios da musculação para a criança: melhorar a força. Essa melhora de força previne lesões, melhora a autoestima da criança, porque ela vai ter um melhor desempenho em atividades esportivas, em outras atividades atléticas. E a vantagem da musculação é que ela não é exclusiva. Então, não é igual no esporte que o não talentoso ou menos habilidoso fica de fora. Então, ela disputa com ela mesma. Então, ela tem condições de superar os seus próprios limites, não disputando com outras crianças, correndo o risco de abaixar a autoestima dela. A partir dos 5 anos de idade, ela já tem condições cognitivas e motoras de iniciar a musculação. Então, a partir dos 5 anos de idade, desde que haja treinador habilitado e experiente para isso, ela já tem total condições de iniciar a musculação. O projeto também atende dezenas de crianças de Campina Grande dentro da academia da UEPB e com resultados bem gratificantes. A mãe de um aluno conversou com a nossa produção e sabe o que ela mais percebeu de mudança no filho depois que ele começou a fazer parte deste projeto de musculação infantil? Diz pra gente, dona Ana Cláudia. A mudança mais evidente é no horário de sono, né? Que estão dormindo mais cedo, acordando mais cedo e ficando menos tempo na internet, que é o mais interessante. Olha que coisa boa, hein? A criança menos tempo na frente do computador, do videogame, do celular, independente de participar de um projeto como este ou não, é importante incentivar a atividade física para as crianças, até mesmo para trabalhar a interação com outras crianças. E uma nova turminha deve ser aberta no próximo período. E se te interessou, é só procurar a academia da UEPB no Campus 1, em Bodocongó. Vamos para a nossa última pausa de hoje, mas fica ligadinho que no próximo bloco o nosso assunto é cultura. Voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com informação e prestação de serviço para você que nos acompanha e no último bloco do CBN Universidade deste sábado vamos falar sobre cultura. É que a Universidade Estadual da Paraíba mantém em Campina Grande o Centro Artístico Cultural, o CAC, que funciona ali na antiga Faculdade de Administração por trás da Agência Central dos Correios. O centro oferece vários cursos gratuitos para a população. Só esse ano são cerca de 900 pessoas matriculadas, desde crianças até idosos. E fica ligado que o período de pré-matrícula está próximo e para você garantir uma vaga, quem traz as informações para a gente é a repórter Rafaela Souto. O Centro Artístico Cultural da Universidade Estadual da Paraíba existe desde 2006. Antes era conhecido como Casa Brasil e ficava localizado no Museu de Artes do Açude Novo. Antigamente, o espaço oferecia apenas cursos na área de informática, mas em 2011, com a mudança para o prédio da antiga Faculdade de Administração da UEPB, no centro de Campina, o CAC passou a ofertar cursos nas áreas de artes plásticas, música e dança. Hoje, o centro garante diversos cursos de graça para toda a comunidade de Campina Grande e até cidades circunvizinhas. São aulas de balé, dança de salão, dança do ventre, teatro, desenho e pintura em tela, percussão regional, violão, canto coral, fole de 8 baixos, sanfona e ainda orquestra filarmônica. As atividades são promovidas para diversas idades, mas especificamente para o público infantil, o Centro Artístico da UEPB disponibiliza os cursos de teatro, violão, balé, desenho e pintura em tela e filarmônica. A idade mínima para participar das aulas é de 8 anos. O trabalho é coordenado por Patrícia Lucena, que conta para a gente a importância que é o espaço oferecido pela UEPB para a mudança na vida dos participantes através da arte. As pessoas vêm interessadas em fazer o curso, aí quando começam não querem mais sair, porque aqui não é só o curso, aqui nós temos, elas dizem que aqui é um paraíso, então elas se sentem aqui muito abraçadas, aqui é terapia, nós somos aqui, todos somos psicólogos, fisioterapeutas, elas são pessoas mais carentes de atenção, de afeto, de carinho, então elas acham aqui o segundo lugar melhor do que o céu, então aqui é um lugar perfeito. Este lugar aqui eu acho que é um paraíso que a UEPB nos deu para toda a comunidade de Campina Grande. Agora, em 2018, são cerca de 900 pessoas matriculadas em todos os cursos oferecidos no Centro de Arte e Cultura da Universidade Estadual da Paraíba. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 3310-9719
ou indo direto na Secretaria do Centro de Arte e Cultura. Rafaela Souto, para o CBN Universidade. E você sabia que na Universidade Federal de Campina Grande tem atividade de música voltada especificamente para crianças? O trabalho é uma extensão da Escola de Música da UFCG, coordenado pelo professor Vladimir Silva. O coro infanto-juvenil recebe crianças de 8 até 17 anos de idade e tem se dedicado à interpretação de repertório escrito para essa faixa etária, canções tradicionais brasileiras e de outros países, bem como música popular e repertório standard escrito para esse tipo de coro de formação musical. Os ensaios são realizados sempre às sextas-feiras, das 14 às 16 horas, e os trabalhos são conduzidos por alunos do curso de música. Nós temos, nesse caso específico, uma aluna da licenciatura e um outro aluno também da licenciatura que fazem todo o trabalho de preparação vocal. Em nossas atividades e encontros, desenvolvemos várias ações, incluindo a aprendizagem da teoria musical, da técnica vocal, a aprendizagem do repertório, dentre outras atividades também com finalidades mais lúdicas e de socialização, de desinibição, que tem como objetivo preparar, digamos assim, o corpo do cantor, a sua mente, para o desenvolvimento de atividades desse tipo. É muito importante oportunizar para crianças diferentes atividades artísticas e culturais, a exemplo da música. O canto coral é extremamente acessível, não é uma atividade dispendiosa e é uma atividade que trabalha com um dos instrumentos mais básicos que o ser humano tem, a voz. O corpo do cantor é o seu próprio instrumento. E essa experiência de cantar em grupo, de cantar em diferentes línguas, de cantar música alegre, música triste, música rápida, música lenta, é fundamental para que o indivíduo experimente diferentes emoções e possa, assim, expandir seus afetos, expandir sua percepção de si mesmo, dos outros, do mundo no qual ele vive, no mundo no qual ele está inserido. Nós temos observado mudanças comportamentais nas crianças que relatam várias conquistas do ponto de vista dos aspectos sociais e afetivos por meio da nossa prática coral. Bacana esse projeto e nós continuamos falando de música. Eu vou chamar agora o professor Rangel Júnior, que traz sua reflexão sobre o estímulo para a música desde cedo, ainda na infância. Professor. Cultura, Educação e Arte, com Rangel Júnior. E aí, beleza? Você já se deu conta de como seu filho, sua filha, ficam felizes ao ter você do lado contando a história antes de dormir? Aquelas historinhas infantis, bem ingênuas, que geralmente têm uma moral interessante, ou mesmo durante o dia, em algum momento de descontração, quando ela pede para você contar aquela história repetida pela 39ª vez. Os contos de fadas, as fábulas, enfim, todas essas histórias contribuem para formar o imaginário da criança, porque cada vez que você repete a história, a mesma história, a criança imagina coisas diferentes, ela recria um universo completamente novo para cada cena que você vai descrevendo numa história. Isso contribui enormemente na formação do gosto da criança, na formação do seu imaginário, de como ela vai desenvolver a sensibilidade e assim por diante. Tudo isso é feito de forma inconsciente. Então, com a música, ocorre algo muito parecido. Aquelas cantigas de niná que você cantava ou que você canta para seu bebezinho, sua criança, no braço, no colo, no berço, na rede. Essas canções infantis que proliferam por aí, com muitas artistas falando de bichos, de cenas, de historinhas infantis, de amor, falando de Deus, enfim, todas as questões que são postas numa linguagem mais acessível para a criança. Tudo isso tem uma influência muito grande na formação não somente do gosto musical no futuro, mas do desenvolvimento da sensibilidade, da formação do gosto, da estética, da capacidade futura dessa criança de entender o que é uma música bonita, de entender o que é uma música boa, de uma música de baixa qualidade. Então, todos esses códigos que seu filho, sua filha vai absorvendo, vai incorporando inconscientemente ao longo do tempo, tudo isso vai fazer parte do que ela vai gostar também no futuro. E é importante você pensar o seguinte: qual o som que rola na sua casa?
Qual o som que toca no rádio do seu carro quando você se desloca? Qual é a música que você escuta nas suas festas em casa e que as crianças estão ali escutando? Eu pergunto isso porque você precisa lembrar, a formação do gosto dessa criança, em larga medida, será profundamente influenciada por tudo aquilo que ela escutou na infância, por tudo aquilo que ela escutava em casa, pelo que escutava do pai, da mãe, das pessoas ao seu redor. As músicas que você canta enquanto está trabalhando, a música que toca no seu rádio, a música que toca na igreja, a música que toca nos clubes, enfim, tudo isso vai contribuir para a formação do gosto musical do futuro adolescente.